inconsciente, são as dores das pessoas. Então, se eu não tiver uma saúde para poder cuidar dessa parte energética, eu fico doente também. Todos os espíritos que estão na Terra, cada ser humano tem seu mentor, só que nem todo mundo consegue acessar como você, não é isso? Então, tem fontes de pesquisas que dizem que não é assim, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Acredito que cada um de nós temos aí a nossa consciência que dá apoio e dá orientação, não que fique o tempo todo colado, mas vai fazer as coisas dele, e quando você tem necessidade, ele vem, ele te ajuda intuindo aquilo. Mas é lógico, se você tiver consciência de saber quem que é, se comunicar claramente, os benefícios são enormes, porque você vai começar a entender algumas coisas que ele tem para ensinar. E é lógico, o Mazinho já chegou aqui, a primeira coisa que ele falou para a gente, quando a gente começou o nosso projeto, ele falou assim, nós temos um trabalho muito bonito pela frente, mas eu sou secundário aqui, filho. Sou secundário. Você é mais secundário em que sentido? Primeira coisa que você precisa entender é que a comunhão entre você e seu eu superior é que vai determinar tudo. Eu sou só orientador quando de vez em quando você precisar de alguma ajuda. Mas seu eu superior tem todas as informações que você precisa. E você já veio conectado, todo mundo vem conectado. Então a gente tem que remover essas camadas aí, para a gente ter essa clareza com essa comunicação interna, primeiro com o nosso eu superior, depois os mentores. Interromper aqui só um minutinho aqui, só para esclarecer que o Rodolfo deixou uma pergunta aqui que eu não trouxe. Daqui a pouquinho eu vou trazer, tá, Rodolfo? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer, que é uma pergunta interessante e que, inclusive, até a Luzia também, né, fez um complemento aí. Então, já eu vou trazer as perguntas aqui, tá bom? Continue mandando pergunta, comentário. Já trarei todas aqui. Maravilha. Então, esse contato... Pode falar, desculpa. Não, pode falar você, desculpa. Então, esse contato com o eu superior que eu hoje estou estimulando as pessoas num processo profundo que a gente faz. São 4 sessões, às vezes são 6. Esse contato é importante porque a gente aqui nós somos seres de 3 dimensões, né? E o nosso eu superior já não. E aqui vai entrar uma questão muito importante, que eu acho que foi Carl Sagan que falou, até inclusive. Imagina como é que deve ser para um ser de 2 dimensões, se ele tivesse um pouco de consciência. Talvez ele fosse ver profundidade e largura. Então, é como se ele só se olhasse para frente. Ele não consegue olhar para cima. Então, se vem um ser de outra dimensão, de 3 dimensões, e para na frente dele, ele só vai ver o pezinho, um pouquinho do pé daquele ser. Aquilo que está para cima, ele não vai conseguir preencher, conseguir compreender. E vamos dizer que esse ser seja ele nesse estado de consciência, que é a consciência macro, né, que a gente chama de eu superior. Ele pode ver onde estão os nódulos do nosso caminho e ajudar a gente na orientação para a gente chegar no nosso objetivo de forma mais rápida. Então, esse contato com o eu superior ele é fundamental na vida de alguém. Vocês conseguiram compreender o que eu tentei dizer? Tá bom? Isso é importante. Porque às vezes eu falo enrolado, tá, Cláudia? Eu até compreendo isso, porque apesar de ser professor, eu estou acostumando, eu estou o tempo todo com informação, e então a vontade que eu tenho é de pegar todo esse bloco de informação e jogar no seu colo. Essa é a verdade. Assim, às vezes tem umas amigas minhas que a gente conversa muito, às vezes elas têm algum problema e elas falam comigo, Cláudia, o que você acha? Porque as pessoas às vezes acham que, como eu gosto desse meio aí, que eu gosto muito dessa parte, que eu posso ajudar de alguma coisa, né? Aí eu estava conversando com uma, e ela me falou uma coisa lá, e eu fico com aquilo na cabeça também, e agora eu comecei a lembrar. Ela disse que... Como é que é? Acho que ela gosta de uma pessoa e a pessoa também gosta dela. Só que não se decidem. E ela disse que falaram para ela que o mundo espiritual estava ajudando os dois, que ia fazer os dois ficar juntos aqui na Terra, entendeu? Então, o que você sente quando alguém fala isso? Você vê sentido nisso? Como é que passa por você essa questão? Porque você pode ser uma pessoa que tem muita questão para orientar. Eu acho que eu comentei com você isso lá, né? Sinceramente, eu achei aquilo ridículo, né? Que eu falei que não tem nada a ver. Mas eu não falei para ela porque ela é uma pessoa... Ela não quer ouvir a verdade, entendeu? Se você fala a verdade, ela fica com raiva de você. Ela não quer ouvir a verdade. Então, é aqui que mora a questão. Questões ligadas ao financeiro, a relacionamentos que não dão certo, toda essa questão da nossa vida que não progride,
São duas frequências só. Ou você tem medo, ou você está esperando alguma coisa acontecer. Só que é você no leme, é você tocando o barco, é você tomando decisão. Então, o que eu acredito sobre isso? A espiritualidade vai tentar fazer com que vocês fiquem juntos. Não, você toma a decisão, vai lá e resolve isso. Vai ficar junto ou não vai, meu? Você me quer ou não quer? Entende? Se você não tomar uma atitude, essa pergunta vai ficar rodando, às vezes passa para uma pessoa muito mais legal, muito mais decidida que isso. Inclusive, eu até trouxe para o TikTok, eu acho que talvez você tenha visto o vídeo, de uma pessoa que era casada, a outra pessoa casada, os dois se encontraram, bateram o olho e os dois se conectaram de imediato, lembraram de uma vida passada que tiveram juntos. Aí ela vem para a regressão para tentar entender isso, porque ela se separa do marido que não estava funcionando fazia tempo, e ele também se separa da esposa que fazia tempo que os dois não estavam dando certo. Então eu até entendo que seja assim, muitas vezes a relação já não está legal mesmo, né? E tanto que não está legal que dá espaço para isso acontecer. E aí o que acontece? Eles resolvem ficar juntos, mas ele vai morar longe, porque o ex-marido da mulher acabou ameaçando ele. Aí ele vai ficar morando longe. E daí o que acontece? Quando ela vai na regressão, descobre que essa é o espelho da história passada. Porque já aconteceu a mesma coisa. Só que quem é o marido hoje, o ex-marido dela hoje, foi pai dela que não aceitava o relacionamento dos dois no passado. E a história está se repetindo. E o homem lá está com medo e foi embora. Os dois não vão ficar juntos, talvez. Entende? E é isso que acontece. Então, se a gente não tomar uma medida, se a gente não tomar a frente da coisa, a gente daí não vai ser Deus em ação, a gente vai ser reação à própria vida. Temos o poder de ação e temos o poder de reação. Qual que é o poder que você está emanando para a vida? É você quem decide, faz com que a vida reaja, para você poder entender quais são os movimentos que você precisa quebrar para chegar no seu objetivo? Ou a vida age e você reage para se proteger? Entende? É desse jeito que a gente tem que fazer pergunta. Às vezes a resposta é dolorosa. E ninguém quer ver isso. Eu passei teu telefone para ela outro dia. Eu falei, olha, entre em contato com o professor Bruno, que ele te explica melhor e você faz uma regressão com ele, entendeu? Vou acolher ela com carinho, que pode ter certeza. A gente ajuda a tomar uma decisão, né? Que precisa resolver, né? Se não resolver, vai ficar empurrando até quando? Né? E é assim que eu penso. É que tem muita gente com muitos problemas, só que as pessoas geralmente não vão atrás das pessoas certas, entendeu? Elas ficam assim nesse sofrimento porque não vai atrás de quem pode explicar direito. Eu passei o seu contato para ela. Eu agradeço profundamente, viu, Cláudia? Mas essa questão dos problemas também, até procuro aqui falar com as pessoas, até nas lives que eu faço. Se sua vida está tendo muito problema, estoura um problema atrás do outro, que você começa a perder o controle da situação, que você sofre demais com essa situação, saiba que, de certa forma inconsciente, você está criando esses problemas porque tem uma decisão clara que você precisa tomar. Você não tomou essa decisão e jogou para o inconsciente, fica guardadinho lá. Então vai começar a pipocar um monte de problema para os problemas decidirem para você o caminho que você tem que seguir. Não deu. Eu tô cheio de problema aqui, não deu para ir atrás para conversar com você. Não deu para ir lá tomar aquela decisão porque tá cheio de problema aqui agora. Ou seja, os problemas vão dando as ordens para a vida da pessoa. Quando ela percebe que ela tá fazendo isso com ela, qual que é a decisão que me falta, que me cabe nesse momento? É nesse momento que a gente vai, trabalha essa decisão e adivinha, magicamente para de dar os problemas. É incrível, tá? Mas antigamente, no tempo das nossas avós, ninguém pensava assim, ninguém ia atrás para resolver os problemas assim espiritualmente e vivia. Não, era muito comum, assim, eu digo pela minha relação na minha casa, tá? Meus avós, tanto do parte de pai quanto da parte de mãe, já tinham ideia da Umbanda, por exemplo. Minha avó ia, de vez em quando. Antes de eu nascer, já fiquei sabendo, né, das coisas que aconteciam em casa, né? Então, assim, já tinha uma ideia espiritual, mas sempre buscando alguém para aconselhar, alguém para orientar o tempo todo. E aí o que acontece? A pessoa pediu para fazer assim, assim, assado. Só que se a sua mente está no viés da confirmação de que aquilo não vai dar certo, pode vir um espírito e falar assim, você vai fazer assim, assim, assado. E o que acontece? O nosso viés vai desliga a conexão com o espírito, a gente faz a coisa ali, mas o negócio não funciona muitas vezes. Entende? Porque a gente não quer que dê certo, no fundo. É o poder do inconsciente versus o poder da nossa mente consciente, que estar consciente também é importante. Tá? Isso é importante a gente saber.
Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fábio, tem alguma pergunta para fazer? Sim, temos bastantes perguntas aqui no chat. Eu vou trazer aqui primeiro aqui cá em cima as perguntas do início da live aqui. Tem assuntos aqui muito interessantes aqui. E cadê o... Aqui, a Celina, que é membro do canal aqui, ó. O despertar da consciência é o mesmo que se voltar para o eu interior? É, porque quando você olha para o seu eu interior, de fato, eu acho que assim, o eu interior é uma das facetas do despertar da consciência. Porque o despertar da consciência é você perceber que você é uma totalidade. Você é as suas histórias, você é seu corpo físico, você é seu corpo emocional, mental, você é seu corpo espiritual. E olhar para si mesmo é uma das ferramentas mais poderosas que você pode utilizar para ajudar nesse processo de despertar da consciência. São conceitos um pouco diferentes, quase que a mesma coisa. Mas um é mais abrangente, o outro ele é mais voltado só para dentro. Não sei se você conseguiu compreender, né? Tem que ser uma totalidade. Né? Veja se faz sentido para você. Uhum. O Valentim falou aqui, ó, que o despertar não será para todos. Exige muita coragem da pessoa, terá que desapegar dos paradigmas. O que você tem a dizer sobre essa reflexão do Valentim? Faz todo sentido. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente define tanto a nossa vida com a rede de crenças que nós temos, que o despertar da consciência ele exige de você aprender de uma forma e depois duvidar do que você aprendeu. É louco, mas assim, você vai ter que aprender aquilo para quebrar os paradigmas que você já traz. Trazendo isso numa explicação mais clara. Eu acreditava que a gente morria e ficava esperando Jesus. Depois eu percebi pela movimentação que eu via que os seres que estavam ali não eram demônios, como a igreja falava para mim, que eram espíritos conscientes que orientavam pessoas para fazer o bem. Então caiu por terra aquelas redes de crenças. Um paradigma caiu para eu criar outro. Qual que foi o outro? Ah, existe alguma coisa depois da morte aí, não é do jeito que a galera está falando. Esses espíritos estão aí e não são demônios. Aí criou uma outra rede e a gente vai quebrando elas. Só que isso é doloroso, Fábio. Isso é doloroso. Porque o tempo todo você está em crises existenciais, mas quando você está controlado emocionalmente, essas crises não representam um problema. Representam uma expansão cada vez maior. E você acaba criando um amor por esse tipo de movimento. Tá? Mas faz sentido total. Quando você falava, né, daquele momento da respiração para voltar a dormir, das 3 horas da manhã, a Celina perguntou, então a respiração é importante para esse momento? Sim, deixa eu explicar a mecânica que é feita, tá? Quando você acorda num sistema como esse, por exemplo, você já tem uma certa rede de crenças ligadas àquilo, você entra para o sistema de alerta. O sistema de alerta ele vai envolver a primeira porção cerebral sua aqui. A gente chama, assim, de forma mais comum, de cérebro reptiliano. E a parte de cima é o sistema límbico, a parte mais emocional da gente. E a parte de cima é a parte do neocórtex, que é a parte que vai fazer a racionalização. Contudo, quem cuida dessa parte de controle desses hormônios é o córtex pré-frontal, a parte de trás da testa. Então você acordou. Você acordou, você já entrou para aquele, nossa, acordei de novo no mesmo horário, não vou conseguir dormir, você já liberou um monte de hormônio dentro do processo. Se você tinha alguma chance de dormir, acabou ali. Desculpa falar assim, mas é verdade. Então, o que você precisa fazer? Vou dar um exemplo de uma outra coisa paralela para poder somar os dois conhecimentos. Se eu me projetar agora na minha consciência para dentro aí da sua casa e de repente derrubar alguma coisa, isso é impossível, tá? No meu conceito é impossível. Mas vamos dizer que eu conseguisse. Você ia tomar um susto. Seu coração ia acelerar, você ia ficar com as pernas bambas, você ia ficar com falta de ar. Tudo isso são reações ligadas ao sistema de defesa. Então, é o mesmo sistema que liga a ansiedade, os mesmos hormônios. Então, se você acordou e acionou esses hormônios, quem cuida desse processo é o córtex pré-frontal que fala, é o Bruno que tá zoando aqui, ó. Pode ir embora, Bruno, a gente já sabe que é você. Começa a dar risada. Você abstrai o processo e o controle dessa parte hormonal já acontece naturalmente. Só que como você acionou e você não está racionalizando tão bem sobre a questão, não tem domínio sobre o medo, o córtex pré-frontal não vai conseguir dar conta de tanto hormônio. Vai precisar oxidar eles. Como é que você faz isso? Aumentando o fluxo de oxigênio no cérebro. Aí começa o córtex pré-frontal a fazer o trabalho dele, quebra as partículas, começa a eliminar e você volta para o seu estado novamente. Você está vendo como é que
Esse conhecimento sobre o seu cérebro é importante, senão a sua parte emocional põe tudo a perder. E aí, cada noite de sono que você não dorme já afeta a sua memória, afeta as suas emoções, afeta a sua limitação nas suas crenças, que você vai botar fé que tudo isso aí é um problema espiritual que você está passando, e não, é um processo orgânico. Entendeu? A Dirce também perguntou aqui, ó. É fácil fazer progressão astral? Ó, a parte da projeção, tá? Elas são várias técnicas que você pode utilizar, tá? O que eu utilizo aqui? Eu utilizo uma técnica que eu entro para o relaxamento, por meio da respiração primeiro, tá? É uma respiração específica muito parecida com essa 478. Às vezes eu utilizo a 478 para entrar no estado de maior relaxamento. Depois eu entro para as mentalizações. E essa mentalização você passou pela sessão, Cláudia, você sentiu ela. Que é aquela bola de luz que eu vou colocando e vou passando por todo o meu corpo. Então eu tenho que achar a posição ideal para que eu possa fazer isso. Então meu corpo vai começar a formigar, daquele momento em diante eu vou entrar no estado vibracional, que a gente chama. Começa a vibrar. Entendeu? É lógico, você precisa treinar bastante esse conceito, para depois você conseguir sair. É um processo fácil depois que você faz a primeira, a segunda vez. Mas o que impede você de fazer isso? Muitas vezes é você achar que você não vai dar conta, que não vai ser fácil para você. E às vezes você está até começando a fazer o processo, com medo de perder a consciência, você volta. Ou comecei a amortecer o corpo inteiro, começou a formigar tudo, deixa eu parar. Principalmente a boca, minha boca, cara, amortece muito. A ponta dos meus dedos, a ponta dos meus pés. É um negócio esquisito demais, tá? Então, para quem não está acostumado, Então você acaba acessando o medo e você volta. Esse é o caminho que a gente precisa fazer, mas é importante que você cuide bem da sua energia, do seu estado emocional, porque ele vai atrair mais do mesmo, e se você não tiver numa boa vibe naquele dia, eu nem aconselho que você faça. Senão você vai conhecer umas zonas aí meio que duvidosas, tá? Tem que tomar cuidado com tudo isso. Cuida primeiro do emocional. Celina também está perguntando se o senhor acredita no magnetismo da Terra. Sim, sim, nós temos magnetismo da Terra, sim. Né, é um processo ligado aí até a zona de proteção. Até o nosso corpo tem magnetismo, né? Nosso cérebro, por exemplo, ele tem a parte elétrica. Nossas emoções e o nosso sangue tem parte de magnetismo. O planeta também corresponde a isso. Existe comprovação científica dessa zona de magnetismo da Terra, tá? Eu não sei se é o mesmo magnetismo que eu estou pensando, que você está pensando, mas a galera está falando que está para inverter esses polos magnéticos da Terra, tá? Eu tenho estudado isso aí, né? Tem algumas vertentes científicas que estão falando claramente que já está acontecendo, algumas estão falando que já talvez aconteceu. Eu não entendo muito bem. Para ser honesto, eu não entendo muito bem, tá? Mas é isso. Eu também vi alguma coisa a respeito, se eu não me engano, lá no canal do Alexandre Mota, Mistérios do Espaço. Depois Incrível. Eu vou ver direitinho e peço para a Cláudia trazer aqui lá na comunidade. Obrigado aí que se eu ver, descobri meu link, né, onde eu achei, aí a gente coloca lá na comunidade. Legal. A Dirce também está perguntando aqui como conviver com o conflito interno. Primeira coisa é identificar do que parte esse conflito interno. Então, vamos tentar entender da seguinte forma. Como eu dei exemplo da dor do abandono e a dor da rejeição, tem uma outra questão ligada a um conflito interno muito comum que a Cláudia vive muito bem. Então, por exemplo, ela sente um vazio no peito, de repente ela sente vontade de falar, até de chorar, mas o outro aspecto mental dela não deixa ela chorar, não identificar o que ela sente. Isso é um conflito interno bem sério. Então, o que precisa fazer? Primeiro, identificar qual dor está por trás, por isso que a gente põe nome nessas dores, para você identificar de onde que está partindo, para você poder negociar com a sua mente. Eu, quando entrava num conflito, eu vivia a vida de professor, então eu tinha que gravar um vídeo para a escola que eu trabalhava, toda quarta-feira. Um vídeo de 7 minutos. E por não me conhecer o suficiente, uma parte da minha mente falava assim, cara, liga a câmera e vai gravar, você já sabe tudo. Você não precisa ficar organizando, não. Vai, mete bronca. A outra parte minha falava, planeja, organiza, senão não deixa você fazer. E aqui tem os dois aspectos que fazem exatamente isso. E o que acontecia? Eu entrava no conflito interno, eu gravava o vídeo e nunca ficava bom. Aí era 4 horas da tarde, desde as 8 da manhã até 4 horas da tarde, tinha que entregar às 5 horas da tarde. No final, fazia negócio na minha boca e entregava. Quer dizer, eu passei o dia inteiro nesse conflito interno e não entendia. Quando eu identifiquei as minhas dores existenciais,
identifiquei que tem 2 processos diferentes. Eu acordei mais cedo e falei com aquele que gosta de improviso. Meu, você vai segurar